Bom dia. Cumprimento os participantes do 4º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa em Aracaju, Brasil. Passo a apresentar parte do estudo empírico sobre confortar ou o cuidado confortador para referir os seus fundamentos epistemológicos e para ilustrar as opções metodológicas e o percurso realizado no âmbito da investigação com recurso ao método da Ground Theory. Pela experiência clínica, pela teoria, pela evidência científica sobre o conforto e o confortar, sabíamos que confortar é um processo complexo, tecnicamente complexo e pessoalmente exigente. Sabíamos também que a evidência científica não explicava cabalmente tal processo numa perspectiva múltipla complementar da enfermeira e do cliente. E sabemos que o conforto é algo muito valorizado pelos clientes e, por isso mesmo, incontornável para a enfermagem enquanto disciplina e profissão. Foi nossa pergunta de investigação: como é que a enfermeira constrói na interação com a pessoa idosa hospitalizada um cuidado que seja apreciado por esta como confortador? Tivemos como objetivos compreender como o enfermeiro constrói com a pessoa idosa hospitalizada o cuidado suscetível de ser experimentado por esta como confortador e ainda elaborar uma explicação teórica ou uma teoria substantiva sobre confortar. O nosso quadro de referência foi o pensamento Patterson e Serrat, para quem a pessoa é um ser em desenvolvimento permanente através das escolhas que realiza de interação com os outros. A saúde é saúde assumindo que os indivíduos têm um potencial para estar bem, mas também para estar melhor. E a enfermagem, uma resposta confortadora ou nutridora, intencionalmente dirigida ao bem-estar ou ao ser mais da pessoa cliente. É uma experiência vivida entre humanos numa relação intersubjetiva na qual o processo de nutrir ocorre envolvendo um modo de ser e de fazer com o cliente situado num determinado tempo e espaço. Como expresso pela questão de investigação, a construção do cuidado confortador é um fenómeno interativo e intersubjetivo, ou seja, é na ação entre enfermeira e cliente, na interação de cuidados, portanto, que o confortar pode emergir como uma ação conjunta. Em suma, pela natureza da pessoa e da saúde que persegue, e ainda pelo caráter nutridor, interativo, intersubjetivo e processual do cuidado de enfermagem, impunha-se ao querer estudá-lo escolher um fundamento epistemológico e um caminho metodológico congruente com tal perspectiva conceptual. Assim, fundámo-nos nos princípios do interpretativismo e do interacionismo simbólico. A enfermagem, enquanto disciplina, é uma ciência humana, pelo que busca o conhecimento através da conduta humana, importando para tal conhecer a intenção e o sentido da ação dos seres humanos. Por outro lado, o interpretativismo assume que os humanos são influenciados pelo ambiente, mas também pelas suas realidades subjetivas, ou seja, pela percepção subjetiva desse ambiente, o que torna imprescindível aceder aos significados que a pessoa atribui ao seu mundo. Esta visão e compreensão sobre a construção social dos fenómenos coincidem com a perspectiva do interacionismo simbólico, segundo o qual, na construção da conduta humana, são relevantes três premissas: o processo interpretativo, em que o humano atribui significado àquilo que observa; o modo de agir dos seres humanos, segundo o qual estas ações ou estes atuam em direção às coisas na base dos significados que as coisas têm para eles; e o papel formativo da interação social, da qual derivam os significados das coisas, nomeadamente os significados atribuídos à ação do outro e que influenciam a conduta individual e a atividade conjunta. Considerando os fundamentos epistemológicos apresentados face à questão de investigação e aos objetivos que tínhamos, desenhamos um caminho e a nossa opção metodológica foi pelo método da Ground Theory. A Ground Theory constitui-se como um caminho metodológico para a construção da teoria, quando o fenómeno em estudo é um processo construído na interação social entre atores que o vivem e lhe atribuem sentido. É dita abordagem com os pés na terra, permite aceder à compreensão das interpretações dos atores em interação e à compreensão da construção conjunta dessa ação social e viabiliza a emergência do processo. Permite estudar o processo pelo qual essa construção ocorre e era precisamente o que nós queríamos estudar, o processo de construção do cuidado confortador. A Ground Theory permite a teoria fundamentada nos dados, permite desenvolver teoria fundamentada nos dados ou uma explicação teórica ou ainda numa perspectiva construtivista
uma teoria que reflete um conhecimento situado, baseado na interação entre o investigador com o contexto, os participantes, os dados e o processo de análise, ou seja, uma teoria construída pelo investigador. Assim, entre as escolas da Grounded Theory, optámos pela straussiana, mas assumindo uma perspectiva construtivista em que o investigador é o primeiro instrumento de investigação, pelo que a teoria emergente é um produto interpretativo do investigador, fruto da sua visão sobre as interpretações dos seus participantes, e não, como seria de esperar numa perspectiva straussiana, que a teoria seria apenas uma questão de descoberta do que já estava implícito nos dados. Essa não foi a nossa postura, porque assumimos, desde o princípio, uma postura epistemológica construtivista. A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios e orientações de boa prática de investigação no que respeita à salvaguarda dos direitos e integridade dos participantes empíricos, naturalmente, e foram também sistematicamente atendidas diversas orientações para a construção de rigor e investigação qualitativa, porque consideramos, tal como Whitmore e colegas, que essa é uma obrigação ética dos investigadores qualitativos. Assim, seguimos as orientações Morse e Richard, de 2002, e para a construção do rigor atendemos sucessivamente alguns pressupostos, entre os quais desenvolvemos conhecimento sobre o método e fomos estudando sucessivamente. Procurámos conhecer previamente o estado da arte mediante uma revisão sistemática da literatura que realizámos inicialmente. Procurámos consciencializar os pressupostos da investigadora sobre o fenómeno em estudo no início do processo de investigação. Procurámos sistematicamente pensar de forma qualitativa e trabalhar indutivamente, ou seja, num movimento indutivo a partir dos dados, com flexibilidade nas opções de desenho e no uso das técnicas e permanente questionamento sobre os dados. Procurámos respeitar a coerência metodológica, quer ligando a fundamentos epistemológicos já apresentados, quer na seleção das técnicas complementares para recolha de dados, quer no uso do método das comparações constantes, no respeito pelo pacing não linear entre recolha e análise, e ainda no uso de procedimentos analíticos, nomeadamente nas técnicas de amostragem mais apropriadas. Construímos um trilho de auditoria, nomeadamente elaborando um diário que documentasse a história do projeto no cotidiano do campo. Evidenciámos os contributos do estudo para o conhecimento, que aliás era um requisito obrigatório no projeto de tese em que o estudo se desenvolveu, e podemos beneficiar da verificação por pares ou por tutores. Sobre os participantes, podemos dizer que eles foram pessoas idosas hospitalizadas com mais de 65 anos, com estado de consciência para refletir sobre a sua experiência de hospitalização e conforto, que tenham consentido participar no estudo. Foram também participantes as enfermeiras que prestaram cuidados a estes idosos. Na lógica de estudar a interação e a emergência do fenómeno na interação enfermeiro-cliente, constituímos entre idosos e enfermeiros díadas que entrevistámos e observámos. O contexto do estudo foi o contexto de um serviço de medicina, portanto, de um Hospital Central de Lisboa e, portanto, um contexto de cuidados agudos. Foram nossos participantes, portanto, 16 idosos, 12 enfermeiras e constituímos 11 díadas. A amostragem foi dinâmica, começou por ser uma amostragem intencional e, com o evoluir do estudo, passou a ser uma amostragem teórica. As técnicas utilizadas para a recolha de dados foram observação participante e entrevista. Tivemos 140 horas em campo e pudemos realizar observação participante de 11 díadas, como referi anteriormente, para observar os seus comportamentos, ações, interações, e para aceder à interpretação dos sujeitos em interação, recorremos à entrevista e realizámos 37 entrevistas que foram consoante o momento e o objetivo, ora formais e semi-estruturadas, a partir de subperguntas de investigação, ora informais no decurso de observação participante. A recolha de dados e a análise de dados ocorreu num processo iterativo, como é pressuposto do método, e como também dissemos, porque fomos buscar à escola straussiana algumas ferramentas úteis,
atendemos às etapas de codificação propostas pela escola strausseriana, ao paradigma da grounding, ao sucessivo questionamento, às comparações constantes e à elaboração de meros. A análise foi feita mediante o método das comparações constantes, ou análise comparativa constante, e esta análise foi suportada pelo software de gestão de informação, NVivo, uma ajuda inestimável que aconselho vivamente. Das sucessivas etapas de análise emergiram conceitos e hipóteses que foram posteriormente validadas, idas a campo posteriores, portanto em recolhas posteriores, e por isso podemos considerar que a amostragem foi teórica, ou seja, a própria recolha foi comandada pela teoria emergente. A codificação aberta permitiu a fragmentação dos dados, uma análise linha a linha, mediante a codificação em códigos tão abstratos quanto possível das frações de texto significativas. Procuramos abstrair-nos e não só fazer uma nomeação descritiva, porque, recordo, estávamos a tentar construir teoria. Este trabalho analítico começou por ser intensamente comparativo, como o método requer, comparando sucessivamente os dados, tentando perceber se estávamos perante os mesmos conceitos ou conceitos distintos, conceitos numa mesma categoria ou de categorias distintas. À medida que mais dados foram recolhidos, começámos a perceber relações de influência ou de associação entre os dados e passámos a procurar sistematicamente estas relações e com isto construir categorias, e já estávamos em codificação axial. O paradigma da grounding nisto foi muito útil para percebermos e para nos ajudar a perceber que nas situações sociais as pessoas, para responder a um determinado fenómeno, desencadeiam ondas recíprocas de estratégias de ação e interação em condições específicas e com consequências determinadas. Portanto, perceber este movimento foi-nos útil, portanto, esta ferramenta foi-nos útil. A análise foi um constante trabalho interpretativo e comparativo, como disse, um trabalho de abstração, com os pés nos dados e com a cabeça na teoria, como disse há pouco. Este processo ocorreu até ao momento em que se considerou que os dados eram suficientes para suportar a teoria em construção, ou seja, as categorias tinham elementos que as caracterizavam e as relações entre categorias estavam sustentadas. Assim, consideramos ter atingido suficiência teórica ou saturação teórica, como alguns autores lhe chamam. Olhando as categorias emergentes, nenhuma explicava completamente o fenómeno em estudo e, por isso, foi necessário, a partir da literatura, elaborar um construto no qual se subsumiram todas as categorias e que explicou o fenómeno em estudo. E o construto foi individualizar a intervenção conciliando tensões. Ora bem, com este construto, construímos a nossa categoria central, que dominou a teoria emergente, que passou a ser confortar, individualizar a intervenção, conciliando tensões. Sobre os achados, apresento-vos apenas o esquema final e muito geral, e eu destacarei que, num contexto condicional, de desafio profissional, ou seja, num contexto em que o sentido e o propósito profissional é desafiado a cada interação, pelo propósito, pela imprevisibilidade e pela tensão vivida nas situações, o enfermeiro conforta mediante dois subprocessos. À esquerda, o subprocesso de conhecendo a pessoa, em que o enfermeiro procura incessantemente conhecer o outro, o que lhe permite um conhecimento inacabado, mas que ainda assim permite conhecer o suficiente para ir gerindo conforto e risco, mediante uma estratégia global, composta por várias estratégias, que não tenho agora a oportunidade de explicar, designada de adequar o corrente ao particular. Ou seja, confortar foi um trabalho de adequação ou de individualização do cuidado corrente ou do cuidado cotidiano ao particular de cada indivíduo, de cada pessoa. Com isto, conseguiram os enfermeiros e os clientes a principal consequência deste processo de confortar, ou seja, de o cliente sentir-se confortado a maioria possível, e isto porque a situação de conforto não é nem definitiva nem absoluta, antes relativa e temporária. Este processo ocorre sistematicamente através de sucessivos momentos de interação, reiniciando-se constantemente. Para terminar, diria que foram principais conclusões do estudo, que se confirmou a natureza processual do fenómeno de construir um dado confortador, de confortar,
possível construir uma teoria substantiva que o explicou. O confortar concretizou-se num contexto de desafio profissional, apelo, propósito, imprevisibilidade e tensão, um constante desafio aos enfermeiros, mediante conjuntos de estratégias de ação e interação articuladas nos dois subprocessos de que falei, de ir conhecendo a pessoa cliente e progressivamente isso viabilizou a atuação de intervenção de enfermagem à pessoa do cliente, em cada circunstância concreta, e isso permitiu gerir o conforto e o risco. Mediante estes processos, foi simultaneamente possível conciliar múltiplas tensões decorrentes, nomeadamente de múltiplos objetivos terapêuticos simultâneos, e com isso alcançar a consequência desse mesmo processo, ou seja, o cliente sentir-se confortado a melhoria possível. Agradeço a todos por me terem ouvido. Bem-ajam.